Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda. De tudo o que tem se dito por aí, talvez a informação mais séria, e que todo aposentado precisa entender logo de cara, é que ainda não existe qualquer decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal declarando o fim da revisão da vida toda. Nem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADI 2111, a qual alguns ministros querem usar para limitar o direito dos aposentados, chegou ao fim, porque ainda há embargos de declaração pendentes. Tampouco o chamado tema de repercussão geral número 112, que trata do famoso RE 1.276.977, está resolvido. O processo está literalmente parado por causa de pedido de vista, ou seja, alguns ministros ainda estão estudando se vão manter ou não o voto e a regra de cálculo mais favorável. Isso tudo é importante porque, na prática, significa que o aposentado deve manter foco total no acompanhamento de seu processo individual, pois só ele depende do próprio advogado para não perder prazos e não deixar de recorrer em caso de decisão desfavorável. Há casos de aposentados que receberam, sim, algum benefício extra, mas isso não significa que o tema está pacificado, nem que todos já poderão rever seu salário de benefício pela regra antiga. O jogo está aberto e não dá para confiar apenas em notícias de redes sociais ou em vídeos que tentam encerrar o assunto. Se você está assistindo este vídeo e concorda que a revisão da vida toda ainda não acabou, comente "revisão da vida toda já". Vamos mostrar força, porque, quando os aposentados se manifestam juntos, o debate fica mais justo e o INSS e o governo precisam prestar mais atenção. É só juntando voz e cobrando nossos direitos que vamos conseguir reverter o verdadeiro crime que está acontecendo. Milhares de pessoas que contribuíram a vida inteira sendo obrigadas a receber menos do que deveriam, simplesmente porque o cálculo previdenciário não leva em conta todas as contribuições feitas antes de julho de 1994. E essa exclusão, já adianto, não amarra só o seu benefício hoje. Ela diminui o valor da pensão por morte, que a sua família pode vir a receber. O que define, então, o fim de um processo? O ponto de virada de um processo judicial é, do ponto de vista técnico, o chamado trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa, de modo bem simples, que não cabe mais recurso, que não há mais como recorrer, e a partir daí, a decisão é definitiva. Ocorre que, mesmo nesses casos, pode haver reabertura de debates em situações excepcionais, como revisão criminal ou revisão de processo trabalhista. Mas o normal é que, com o trânsito em julgado, o processo se encerre. Quando levamos isso para o exemplo dos processos que envolvem a revisão da vida toda, a situação é completamente diferente. Aqui, nem mesmo as ADIs e os REs principais chegaram a esse estágio. Por exemplo, o ajuizamento da ADI 2111, que é utilizada para tentar negar o direito dos aposentados, ainda não teve julgamento final, pois existem embargos de declaração pendentes, ou seja, pedidos para que o próprio STF esclareça ou corrija algum ponto específico da decisão. Isso bloqueia o chamado trânsito em julgado, que é fundamental para considerar o tema encerrado. E, ainda que um dia haja esse trânsito em julgado, é importante lembrar: mesmo assim, podem surgir novas discussões sobre a mesma matéria, porque a Constituição Federal veda o trancamento do direito de ação, ou seja, cada aposentado que, por algum motivo, ficar de fora, vai ter direito de buscar exclusivamente na Justiça. Por isso, repito, não há motivo, pelo menos até agora, nenhum motivo jurídico sério para que algum advogado, promotor ou qualquer servidor do INSS fale que o caso acabou. Porque isso não existe. O caminho da revisão da vida toda, seja pela via individual
seja pelos processos coletivos no Supremo, ainda está sendo construído. E com pedra, papel e tesoura, cada dia pode sair um resultado diferente. Lembre-se, quando um processo é finalizado no Supremo, há uma série de atos formais, como a baixa aos arquivos, a publicação do acórdão em definitivo e até o trâmite para a memória institucional do próprio tribunal. No caso da tão comentada revisão do FGTS, tudo isso já aconteceu. Houve julgamento, publicação do acórdão, oposição de embargos, negativa desses embargos e, então, o trânsito em julgado. Só depois de tudo isso é que se considerou encerrado o tema. Pois bem, com a revisão da vida toda, não há nada disso. Não há publicação de acórdão definitivo, não há baixa de processo, nem trânsito em julgado. O que existe é um monte de dúvida, vários ministros ainda com pedido de vista, recursos pendentes e uma agonia tremenda para milhares de aposentados que precisam de respostas rápidas e, principalmente, de respeito. Outro ponto que pouca gente comenta: não existe apenas a via judicial. Além da briga no Supremo, existe o Parlamento. No Congresso Nacional, há propostas de mudança na legislação previdenciária, como o projeto de lei do deputado Paim, que busca garantir que o aposentado possa escolher a melhor regra de cálculo para o seu benefício. Existe também a chamada ideia legislativa, proposta pelo Dr. Giovanni dos Santos, que quer modificar o artigo 3º da Lei 8.776. Sim, aquele artigo que os ministros do STF ficam discutindo se é cogente ou não. A ideia é acrescentar um parágrafo único, dizendo claramente que o segurado terá direito de escolher a regra mais vantajosa, considerando todas as contribuições que fez ao longo da vida, independentemente da data da aposentadoria. Será que isso é justo? É claro que é. A proposta parte do princípio de que, se você contribuiu a vida inteira, não existe cabimento em o governo, ou o INS, simplesmente descartarem parte do seu esforço. O problema é que há, sim, muita resistência para esse tema avançar. Enquanto isso, a luta dos aposentados não pode parar, porque o silêncio nunca trouxe direitos. Toda essa discussão jurídica, aliás, pode parecer distante, mas ela tem impacto direto no bolso e na vida de quem já dedicou décadas ao país. Há aposentados que, mesmo depois de tanto tempo, ainda têm suas contribuições anteriores a julho de 1994 desconsideradas no cálculo do salário de benefício. Significa o quê? Significa que, hoje, o INS usa uma tabela criada em 1999, a famosa média aritmética das 80% maiores contribuições a partir de julho de 94. Enquanto isso, quem se aposentou antes de 1999 era calculado de outra forma, considerando os últimos 36 salários, e não só os a partir de 1994. O que está sendo discutido no Supremo é exatamente a possibilidade de, ao rever o seu benefício, o aposentado receber pela regra que for mais vantajosa, considerando todas as contribuições, não apenas aquelas a partir de 1994. Mas o Supremo, afinal, já decidiu alguma coisa? Não exatamente. O recurso extraordinário 1.276.977, com repercussão geral reconhecida no tema 112, trata disso. A discussão lá é se é possível, sim, revisar e atualizar o salário de benefício considerando toda a vida de contribuição e não só o período a partir de 1994. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator e o ministro André Mendonça apresentou voto favorável aos aposentados, deixando clara a possibilidade de revisão quando o cálculo antigo for mais vantajoso. Mas a ministra Carmen Lúcia pediu vista e ainda não devolveu o processo, ou seja, tudo está literalmente parado. E, se algum movimento houve nos últimos meses, foi o reconhecimento do voto antecipado da ministra Rosa Weber, que já se aposentou, mas teve seu voto considerado válido. Um ponto positivo, mas que não fecha o caso.
Ou seja, o debate continua. E qualquer um que disser que o STF decidiu definitivamente está deixando de informar o aposentado sobre o verdadeiro estado do processo. E agora, você pode estar se perguntando: mas por que, então, alguns aposentados já estão recebendo? Hoje, existem decisões de primeira e segunda instância, de juízes e tribunais regionais, concedendo a revisão para quem consegue demonstrar, de modo individual, que a aplicação da regra antes de 1994 é melhor. Isso acontece porque o Judiciário reconhece, em muitos casos, que o direito previdenciário deve ser interpretado sempre em favor do aposentado, sempre no sentido de reconhecer o direito a todas as contribuições feitas. Porém, essas decisões, apesar de importantes, não representam ainda um posicionamento unânime do Supremo, e muito menos uma solução definitiva para todos. Por isso, são vitórias individuais, muitas vezes fruto de luta e acompanhamento atento do advogado, mas não significam que todos, automaticamente, já terão direito. Aqui cabe um alerta. Infelizmente, há advogados, escritórios e até entidades que se aproveitam dessa confusão para cobrar honorários, prometendo resultado rápido, dizendo que o caso está ganho. Na verdade, não está. O que existe é um cenário de insegurança jurídica, no qual cada caso precisa ser analisado individualmente, considerando as circunstâncias do benefício, as regras de cálculo da época e, claro, o conhecimento técnico de quem está acompanhando o processo. O risco, ao contratar alguém sem esse preparo, é justamente perder prazos, deixar de recorrer, aceitar resultados inferiores, enfim, deixar o direito prescrever ou caducar pela falta de ação. O aposentado deve ficar especialmente atento quando ouve que o processo já acabou ou que não adianta mais cobrar. Isso simplesmente não é verdade. Outro fator que não pode ser ignorado é o da chamada prescrição e decadência. Como a revisão da vida toda não é uma novidade, muitos aposentados já passaram por processos de revisão antes e, eventualmente, tiveram seus pedidos negados sob o argumento de que o pedido estava fora do prazo. Ocorre que, se houver decisão do Supremo reconhecendo esse direito para todos, muita gente vai poder tentar novamente, porque o controle de constitucionalidade do STF tem efeito erga omnes, ou seja, vale para todo mundo. Por isso, vale a pena sempre acompanhar o andamento desses processos, porque se abrir decisão favorável, mesmo quem já tentou antes, pode sim ter direito. Agora, vamos para um exemplo prático, para ficar claro. Imagine o caso de Maria, que trabalhou de 1970 a 2010. Em 2010, se aposentou com média aritmética dos últimos 36 salários, mais suas contribuições de antes de julho de 1994. E aqui, repare bem, estamos falando de 2 décadas de esforço. Foram simplesmente esquecidas no cálculo. Os proventos de Maria, hoje, são pagos apenas com base nas contribuições a partir de 1994, e não com base em tudo o que ela fez. Se a revisão da vida toda for aprovada, Maria poderá rever seu próprio benefício, considerando as regras de cálculo anteriores a 1994, o que, na maioria dos casos, faz com que se receba a mais. Tanto faz se Maria se aposentou há 10, 20 ou 30 anos. Se ela ainda está viva e cumprindo os requisitos, tem direito a essa revisão. Outro exemplo é o de João, que perdeu o prazo para entrar com ação revisional porque acreditou, há alguns anos, num advogado que disse que o tema já estava pacificado no STF. João pode sim, se houver nova decisão, buscar novamente esse direito, especialmente se o Supremo, de fato, firmar entendimento favorável. O importante é acompanhar tudo de perto, porque a prescrição e a decadência, apesar de existirem, podem ser relativizadas em casos de mudança de orientação, especialmente quando há decisão vinculante do STF. Tão importante quanto a via judicial é a via legislativa. Não basta lembrar apenas do Supremo. O Congresso Nacional, como já mencionei,
está discutindo mudanças na lei para garantir, de uma vez por todas, o direito à revisão. O projeto do deputado Paim é um deles. Tem também a ideia legislativa proposta pelo Dr. Giovanni, que pretende incluir, em lei, o direito do segurado de optar pela melhor regra, independentemente do prazo ou data da aposentadoria. Veja bem, isso não é favor. É simplesmente o reconhecimento de que quem contribuiu tem direito ao retorno digno, e não ao retorno parcial. O debate político, porém, é difícil, porque o governo federal e o índice argumentam que conceder esse direito a todos pode causar um impacto financeiro alto nas contas do regime geral de previdência social. Mas esse argumento, convenhamos, soa muito estranho, já que trata-se de dinheiro que o próprio trabalhador depositou ao longo da vida. Não se trata de criar uma nova regra, mas de cumprir um dever constitucional. Enquanto tudo isso está sendo discutido, há quem diga que a revisão da vida toda nunca vai sair, que é só blá blá blá, que o governo não vai querer pagar. Mas é justamente por isso que a mobilização dos aposentados é fundamental. Quanto mais gente cobrando, mais pressão existe para que a burocracia não barre o direito. E, enquanto os projetos não avançam, você pode e deve buscar, via judicial, individualmente, o seu direito. Por isso, repito, não caia no conto de que já acabou. Porque, na prática, não acabou, e a gente, infelizmente, defendendo interesses distintos dos aposentados. Tem gente que quer que o tema morra para evitar despesa ou porque está ligada a algum interesse maior. Só o aposentado, com seu direito individual, é quem sofre as consequências. Por fim, é importante lembrar: não existe só a revisão da vida toda. Existem outras revisões possíveis, como a revisão por erro material, revisão por aplicação da lei na época da aposentadoria, revisão por cálculo errado do salário de benefício, revisão por desconsideração de tempo especial, rural ou insalubre. Muitos aposentados estão recebendo aumento de aposentadoria, sim, mas por outros motivos, que não apenas a revisão da vida toda. Por isso, é fundamental que cada caso seja analisado individualmente, com atenção, para que nenhum direito deixe de ser cobrado. E, se alguém afirma que acabou, desconfie. Procure sempre mais informações, acompanhe os meios oficiais, fique atento aos processos coletivos e individuais, e nunca deixe de acompanhar seu próprio caso, porque, em última análise, é você o responsável por garantir o respeito ao seu direito. A luta pela revisão da vida toda, portanto, está longe de acabar. O que não pode é o aposentado ser enganado, deixando de acompanhar o andamento do seu próprio processo. Faça coro, comente, revisão da vida toda já, mantendo a discussão viva. Porque, enquanto a revisão não chegar para todos, o direito não está garantido e só a união faz a força. Vamos juntos, porque, no fim das contas, reivindicar o que é seu não pode ser crime, muito menos injustiça. É simplesmente retorno pelo trabalho de vida inteira.